Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. A palavra do Senhor diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós temos nesta passagem uma das maiores declarações de louvor, de adoração, de toda a Escritura. Uma passagem que nós chamamos de uma doxologia, uma palavra de louvor, uma palavra de glória ao Senhor, proferida pelo apóstolo Paulo. E nós temos que perguntar por que é que ele, ou em que situação ele produziu essa tão especial, essa tão maravilhosa declaração de glória, declaração de louvor a Deus. Será que foi em resposta a alguma bênção que ele recebeu? Será que ele está agradecendo a Deus por alguma bênção material? Ou está agradecendo a Deus por algum livramento? Ou está, de alguma maneira, feliz porque Deus fez algo especial na vida dele? Na verdade, meus irmãos, essa declaração, esses versículos aqui que de uma forma tão intensa rendem glória a Deus, foi proferida por Paulo como conclusão de uma extensa argumentação teológica, através da qual Paulo demonstra a soberania de Deus. Ou seja, o que o leva a glorificar a Deus com toda essa intensidade foi a compreensão que lhe foi dada pelo Espírito Santo de Deus. A compreensão da soberania de Deus, do poder de Deus, de quem é Deus, do que Ele pode fazer, de quais são as suas prerrogativas. Entender de forma ampla esse conceito da soberania de Deus leva o verdadeiro adorador a glorificar ao Senhor. A nossa reforma protestante tinha 5 slogans, como nós já os conhecemos todos. O primeiro falar da Escritura, que somente a Escritura é a palavra de Deus, é a regra de fé prática. O segundo fala de Cristo, que não há outro mediador, não há outro Salvador, apenas Ele foi enviado a este mundo e só o nome dele, por causa da cruz que ele carregou e na qual ele foi pregado, pode, portanto, salvar perfeitamente aqueles que se achegam a ele. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro mediador. O terceiro slogan fala da graça, até porque se Cristo nos foi dado como único Salvador, então isso já é uma demonstração de que a salvação não é por obras, não é por esforço humano, mas é por uma intervenção divina, é porque Deus agiu de forma gratuita, de forma absolutamente imerecida da nossa parte. E assim Deus ofereceu Jesus Cristo como um sacrifício pelos nossos pecados. Do mesmo modo, a fé, que é o quarto destes slogans, nos fala que a fé não é uma concorrente da graça e nem mesmo uma obra humana, e sim, ela é um instrumento da graça de Deus, que nos salva perfeitamente, mas por causa da graça. Fé não é uma obra humana, ela é sim um instrumento através do qual a graça de Deus nos alcança. E também ela é, segundo a Escritura, um dom de Deus. E a consequência de tudo isso nos leva ao quinto e último dos slogans da Reforma Protestante, que diz: a Deus toda a glória. Portanto, como conclusão, somente Deus deve ser glorificado. Somente Ele é merecedor de toda a glória
de todo louvor, de toda a exaltação. Somente a Deus a glória. Nesta passagem que nós lemos, Paulo glorifica o Senhor pela compreensão que ele tem da soberania do poder de Deus. Há pelo menos 3 declarações aí dentro desta estrutura de louvor que nos levam a entender o que significa dizer somente a Deus a glória. Em primeiro lugar, meus irmãos, dizer que Deus merece toda a glória, que só Ele deve receber toda a glória, significa reconhecer que Deus é maior do que o que nós podemos tentar compreender. Deus sempre será maior. Deus sempre estará um passo além do que aquilo que qualquer ser humano pode entender. Observe o que ele diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quer dizer, quão profundos são tanto o conhecimento quanto a sabedoria de Deus. Quão insondáveis, insondáveis quer dizer, não tem como analisar isso de uma maneira completa. Insondável quer dizer, não é possível que o ser humano ele não tenha instrumentos para conseguir analisar os juízos de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis. Quer dizer, não tem como pegar uma lupa e olhar os caminhos, as pegadas, por onde Deus passa. Não tem como avaliar, Ele não deixa rastros. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. E aí a pergunta que fecha essa primeira parte é: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Quem poderia? Que ser humano poderia compreender os pensamentos de Deus, a grandeza de Deus? Meus irmãos, algo me preocupa muito hoje em dia com relação a muitos que querem ser reformados, que querem seguir a teologia reformada, mas para eles não há mais mistérios. Eles conseguiram resolver todos os mistérios, já compreenderam tudo. Você pergunta para eles, predestinação? Eles dizem, simples, fácil. Deus escolheu uns para o céu e predestinou outros para o inferno. Fácil. Muito embora a Bíblia nunca usa a palavra predestinou para os perdidos. A Bíblia só usa a palavra predestinou para os eleitos, para os salvos. Que palavra se tem na Escritura para os perdidos? A palavra que os teólogos da Confissão de Westminster usaram como preteridos, pré-ordenados. Dá um sentido de abandonados, deixados para trás. Ou seja, Deus escolheu, predestinou para a salvação os que vão crer. E deixou os demais, abandonou os demais aos seus próprios pecados, para que sigam o seu próprio caminho e recebam a justa condenação pelas suas atitudes. E essa declaração não elimina o mistério. Continua sendo altamente misteriosa essa declaração, esse entendimento. Preocupa-me quando as pessoas pensam que podem solucionar todos os mistérios, que podem dar todas as respostas filosóficas e racionais e conseguirão explicar todas as coisas. Não. A teologia reformada sempre respeitou o mistério, sempre entendeu que Deus é maior, seus pensamentos estão além do que nós podemos entender. Sim, nós podemos entender o que Ele revelou na sua Escritura, mas mesmo isso é limitado, mesmo isso não nos dá uma compreensão plena da grandeza e dos mistérios de Deus. Mas se você perguntar para muitas pessoas reformadas hoje em dia, e o mal? E o problema do mal? Eles dizem, simples. Deus criou o mal. Deus determinou, decretou, Ele é
o autor do mal. E muitos acham que essa declaração é uma declaração reformada. Ela não é. É uma declaração hiper-reformada, hiper-calvinista. Vai além do que é o calvinismo, vai além do que é a teologia reformada. A teologia reformada clássica, ortodoxa, nunca teve coragem, nem terá, de dizer tal coisa. Deus é o autor do mal. Por quê? Porque a Escritura não diz. Porque a Escritura não afirma isso. Ao contrário, a Escritura diz que Deus é o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, e que toda dádiva e que todo dom perfeito vem dele, e que ele não tenta e nem é tentado pelo mal. O mal como pecado, o mal moral, não se origina em Deus. Mas então como se origina? Da onde vem? Qual é a sua origem? Os teólogos reformados dizem, não sabemos. E ficamos contentes em não saber. Nos satisfaz não saber. Porque a Escritura não diz explicitamente. Nós sabemos sim que se origina num ser caído chamado Satanás. E que dele passa Adão e Eva, que também se tornam tocados, tomados pelo mal. Mas a origem, como surge, como é que o mal aparece, quais são as razões, quais são os fatores, qual é a química, a Bíblia não fala. E a teologia reformada fica contente em dizer, não sabemos. Humildemente reconhecemos, não sabemos. É melhor dizer, não sabemos, do que ir além da Escritura e dizer, Deus é o autor do mal. Dizer somente Deus a glória significa dizer, não conhecemos totalmente a Deus. Não compreendemos totalmente seus propósitos, seus mistérios. Ele continuará, sempre será um Deus misterioso, além da nossa capacidade de compreensão. Sim, é verdade que Deus decretou todas as coisas. E inclusive decretou que o mal existisse. Mas a teologia reformada diz, é um decreto permissivo. Um decreto permissivo significa dizer que Deus decretou que o mal pudesse aparecer. Mas que Ele não é o Criador. Ele não é o autor. E isso é o limite aonde nós podemos chegar. Por exemplo, meus irmãos, a nossa confissão de fé de Westminster, na sua seção 3, ela diz o seguinte, no capítulo 3, seção 1, ela diz, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Essa é a primeira declaração, ou seja, desde toda a eternidade, Deus, pelo seu conselho santo e pela sua vontade livre e imutável, decretou tudo quanto acontece, tudo o que vai acontecer no mundo, do começo ao fim, Deus decretou. É uma declaração da nossa confissão. Mas veja essa outra declaração paralela, que vem logo em seguida. Eles dizem, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, ou seja, Deus não é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, ou seja, Deus não obriga o homem a pecar, a sua vontade livre continua sendo livre, e o homem peca porque quer, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, ou seja, contingência tem até a ver com o sentido de sorte, aquilo que acontece pelo acaso, até mesmo isso acontece no mundo como causa secundária, debaixo da soberania de Deus, permitida e governada por Deus. Alguém racionalista diria, essas duas declarações aqui são contraditórias. Ou você aceita a primeira, ou você aceita a segunda. Ou Deus decretou todas as coisas de forma livre, absoluta, inalterável, ou a criatura tem vontade livre e Deus não é o autor do pecado.
O racionalismo não poderia aceitar essas duas declarações. Acontece que aqueles teólogos de Westminster, que foram tão importantes para a igreja reformada, não eram racionalistas, eles eram bíblicos. Eles não estavam preocupados em fazer justiça à razão puramente. Estavam preocupados em explicar o que a Bíblia explica. Não que isso seja irracional, só significa dizer que a nossa razão não consegue medir isso, não consegue alcançar isso. Está além da nossa capacidade de compreensão. Eu vou dar só um exemplo bíblico para que os irmãos entendam o que é que eu estou falando. Queria que você abrisse a palavra em Lucas, capítulo 22, versículo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 22. Jesus está reunido com os seus apóstolos na última ceia. Eles estão atemorizados, estão com medo, porque eles percebem que alguma coisa não está certa. Muitos estão querendo prender a Jesus, e o próprio grupo apostólico tem um intruso ali. Judas. No meio da ceia, o Senhor Jesus dá aquela declaração bombástica: um de vocês me trairá, vai me trair. Imagine a situação, estão ali os 12 apóstolos, Jesus, ele fala, um de vocês vai me trair. Começam a se perguntar, sou eu, Senhor? Será que é ele? Será que quem é? No meio dessa conversa sombria, o Senhor Jesus dá esta declaração do versículo 22. Ele diz, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Em outras palavras, o que vai acontecer comigo é o que já foi determinado. Estava determinado por Deus que Jesus fosse negado, traído, ferido, crucificado, que ele morresse. Inclusive o homem através de quem ele seria traído também estava determinado. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Se nós tivéssemos a declaração, o seu fim aqui, nós poderíamos talvez dizer, Deus é o autor do pecado. Deus é o autor do mal. Mas então vem a segunda parte do mesmo versículo que diz, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, o responsável, o único responsável, quem vai pagar, quem não poderá alegar desculpa, é Judas, que está traindo o Filho do Homem. Você percebe as duas declarações unidas, uma mostrando a soberania de Deus, a outra mostrando a responsabilidade humana. Essas duas coisas andam juntas na Bíblia, do início ao fim do mundo. E não podem ser separadas. Elas têm que ser mantidas unidas. A teologia reformada nunca separou-as. A teologia hiper-reformada, o hiper-calvinista, fica só com a primeira. Deus é soberano, elimina a liberdade humana. A teologia arminiana, o outro lado, elimina a primeira, fica só com a segunda. Elimina a soberania de Deus e fica só com a liberdade humana. Ambas são racionalistas, elas pensam ou isso ou aquilo, ou. Se A é verdade, B é falso. Se B é verdade, então A tem que ser falso. Eu só posso ficar com uma das declarações, ou Deus é soberano, totalmente livre, ou o homem é. Mas a Bíblia diz, as duas coisas são. Isso não pode ser plenamente compreendido por nós. Isso está além da nossa capacidade de compreensão. Por isso que Deus é um Deus misterioso. É por isso que nós sempre temos que pensar que essas coisas estão além da nossa capacidade de compreensão. Às vezes, as
pessoas querem argumentar que Deus é o autor do mal por causa daquela passagem de Isaías 45, 6 e 7, que diz assim: para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo? Está na Bíblia. Deus está dizendo, eu faço a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Como você me diz então que Deus não é o autor do mal? Isso aqui não é mal moral. Isso aqui não é mal como pecado. Isso aqui é mal como calamidade. É claro que Deus é o autor de todas as coisas que acontecem no mundo. É claro que se tem um terremoto em algum lugar, sim, Deus é o autor. Se tem algum tsunami em algum lugar, sim, Deus é o autor. Porque Ele é o autor de todas as coisas que acontecem. Ele não é o autor do pecado, da pecaminosidade humana. Aqui na passagem, quando ele diz eu crio a luz e as trevas, eu estabeleço a paz e crio o mal, porque está dizendo eu vou trazer Nabucodonosor, primeiro Ciro, o Ciro que no futuro vai libertar Israel, já é uma amostra de que eu sou um Deus misterioso, mas eu vou trazer também, antes disso, Nabucodonosor, ele virá, e ele vai destruir a terra de Israel, e ele vai levar todo mundo cativo para Babilônia. Isso é mal, esse é o mal, no sentido de calamidade, de destruição. Não está dizendo que Deus é o autor do pecado de Nabucodonosor, ou do pecado do povo de Israel. Judas é o autor do seu próprio pecado. Muito embora Deus tenha determinado que ele fizesse o que fizesse. As duas verdades têm que ser mantidas. Nós não podemos ficar com uma, excluir a outra. Porque a Bíblia não faz isso. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, dizer que Deus deve receber toda a glória, todo o louvor, é reconhecer que Ele sempre será maior. Os seus pensamentos sempre serão superiores. Como, inclusive, no final do capítulo 45 de Isaías, no verso 15, ele diz: verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Se Deus não é mais misterioso para nós, é porque nós estamos adorando um ídolo. Um ídolo que nós limitamos. Um ídolo é algo feito, é desse tamanho, todo mundo sabe, todo mundo compreende. Deus é incompreensível e misterioso. Em segundo lugar, Paulo louva ao Senhor porque Deus não é obrigado, não tem a obrigação de fazer nada que alguém possa exigir. Veja lá novamente em Romanos 11, no versículo 34 e 35, no final ele diz: ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído. Quer dizer, aqui, meus irmãos, o que Paulo está trabalhando é o conceito de justiça. Ele está dizendo, por acaso Deus deve alguma coisa a alguém? Precisa de conselho de alguém? Pediu alguma coisa emprestado para alguém? Alguém pode cobrar alguma coisa de Deus? E agora é preciso relembrar todo o capítulo 9 de Romanos, onde Paulo está falando sobre por que é que os israelitas não estavam crendo no Evangelho. A pergunta era lógica, porque os estrangeiros pensavam assim, Jesus não era judeu? Era judeu. Ele não veio para os judeus? Veio para os judeus. Ele não pregou para os judeus? Pregou para os judeus. E por que os judeus não creem? Porque a maioria da igreja é de estrangeiros. Cadê os judeus? E aí, na cabeça das pessoas ficava assim, a palavra de Deus falhou. Porque ele era judeu, veio para judeus, pregou para os judeus não creem. Qual é a resposta de Paulo no capítulo 9 de Romanos? Ele diz, a palavra de Deus não falhou, está lá no versículo 5. A palavra de Deus não falhou. E por que não? Por causa da eleição, por causa da predestinação. Ele diz,
Essa é a resposta pela qual a palavra de Deus não falhou. Ele começa a listar historicamente, diz, olha, é o seguinte, não é a questão de ser descendente de Israel, descendente sanguíneo de Abraão, que torna alguém filho de Abraão. E ele começa a dar exemplos, ele fala, quer um exemplo? Abraão teve quantos filhos? 2. Nomes deles, Isaac, Ismael. Cadê o Ismael? Cadê o Ismael na descendência da prometida? Ficou de fora. Por quê? Porque Deus escolheu Isaac. Mas Ismael também é filho de Abraão, conforme o sangue. Mas não é conforme a promessa. Mas não é de acordo com a eleição, com os decretos de Deus. Ele diz, e o Isaac também teve 2 filhos. Alguém podia até dizer, mas o Ismael não era filho de Sara, o Ismael era filho da escrava, então não podia mesmo dividir a herança, não podia mesmo ser da promessa. Tá legal. Isaac. E os 2 filhos de Isaac? Por acaso um era da escrava? Não, eram gêmeos. Eram gêmeos. E aqui está o ponto mais incompreensível da palavra de Deus. Ele diz, eram gêmeos. Veja comigo, volte lá em Romanos 9. Leia a declaração que o apóstolo Paulo faz. No verso 11, quando ele diz, e ainda não eram os gêmeos, Esaú e Jacó, nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho, que é Esaú, que nasceu primeiro, será servo do mais moço, que é Jacó, que nasceu depois. Não tinham nascido. Estavam ainda no ventre de Rebeca. E a declaração de Deus já foi clara. O que nascer por último vai ser senhor. O que nascer primeiro vai ser servo. Inverteu totalmente. Porque o primogênito deveria ser o escolhido. Ele diz, porque não é por obras. É pela eleição. A palavra de Deus não falhou, porque muitos judeus não estão crendo. Creem os eleitos. Creem os eleitos dos judeus e os eleitos dos estrangeiros. Esta é a ideia. E aí vem o versículo 13. Outro mistério. Como está escrito, amei Jacó, porém não amei Esaú. Eu sei que você diz, mas não amei, é aborreci. Literalmente é odiei. O termo grego aqui é odiei. Amei Jacó, odiei Esaú. Como? Eles não tinham nascido. Eles não tinham feito nem o bem nem o mal, ele diz. Eles estavam ainda no ventre, na barriga da mãe. E Deus diz, amei Jacó, odiei Esaú. Isso é a verdade da palavra de Deus. Mas é mistério. Altamente misterioso. Ninguém consegue resolver plenamente esse dilema. É assunto de fé. Por que é que Deus amou Jacó? Ele era melhor? Era bonzinho? Foi uma pessoa boa durante a vida? O nome já diz, era enganador, trapaceiro. Amor não tem explicação. Amor simplesmente é. Por que Deus odiou Esaú? Ele era muito pior que Jacó? Uma breve explicação sobre o ódio de Deus. É diferente do nosso. Porque o nosso ódio é motivado por algo que nos ofende, por algo que desperta a nossa ira, geralmente associado ao nosso pecado. Como Deus não tem pecado, como Deus não é tocado pelo mal, como Deus não tem nenhuma atitude maligna ou perversa, dizer que Deus odiou equivale a dizer que Ele não amou.
que vai dizer que a ira dele está sobre essa pessoa. Mas não é um ódio motivado por alguma intenção perversa, ou mesmo um ódio motivado por alguma reação de ofensa. Mas é ódio mesmo assim. E é aquilo que a Escritura afirma. Veja que o apóstolo Paulo percebe que alguém vai fazer uma pergunta agora. Talvez ela passe na sua cabeça nesse exato momento. É a pergunta do versículo 14. O próprio Paulo percebe que essa pergunta vai surgir. Depois que ele falou um negócio desse, vão perguntar isso aqui, não tenha dúvida nenhuma. Qual é a pergunta? É justo? Mas isso é justo? Está aí no verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Certo? É claro, é do homem. É do ser humano pensar, mas como é que pode? Eram dois bebês, os dois estavam lá no ventre, não tinham nascido. E Deus diz, amei esse, não amei aquele. A pergunta lógica é justo? Mas isso é justo? Isso não é justo. E é por isso que aqueles que não aceitam predestinação, que não aceitam eleição, eles querem defender a justiça de Deus. Eles pensam, não é possível porque não é justo. Mas Paulo não era bobo, ele sabia que essa pergunta surgiria. Mas a questão é, qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a explicação? Por que é que não é injusto? Olha aí, Paulo diz, de modo nenhum, ou seja, não é injusto não. Deus não está sendo injusto de jeito nenhum. Mas por que não? E aí vem a explicação a partir do versículo 15. Que é a mesma lá no capítulo 11, quando ele diz, Deus deve alguma coisa para alguém? Alguém emprestou para que ele tenha que devolver agora? A ideia aqui é o seguinte, Deus não é obrigado a usar a sua misericórdia com todos. Esse é o argumento. Veja, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, veja, do esforço humano, mas de Deus usar a sua misericórdia. Para isto mesmo, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A palavra é misericórdia. A explicação do apóstolo Paulo, pela qual ele diz que Deus não é injusto por ter escolhido uns e não ter escolhido outros. A resposta é a misericórdia de Deus, que ele pode usar como ele quiser. Misericórdia pressupõe queda, pressupõe pecado. Você não usa de misericórdia com alguém que merece, mas com alguém que não merece. Então, necessariamente, o decreto da eleição, o decreto da predestinação tem que vir depois do decreto da queda, do decreto da permissão da queda. Ou então a palavra misericórdia não faz sentido. Então Deus primeiro permite que o homem caia, permite que o homem peque. E depois ele determina, decreta salvar uns e deixar os outros no seu próprio pecado, seguirem a própria dureza do seu coração e até mesmo, e aí o exemplo de Faraó é mais um mistério, endurecer o coração. Endurecer um coração duro, não endurecer um coração mole. Faraó não é um crente, é um incrédulo. Faraó não quer fazer nada para glorificar, ele não quer liberar os egípcios para saírem, ele quer prendê-los, ou os israelitas para saírem do Egito. Ele quer prendê-los ali. Ele se vê forçado a deixar sair por pressão externa, por causa das pragas que Moisés executa.
Ele vê que o Egito está indo à bancarrota, ele vê que vai ser destruído o Egito. Então ele se obriga a dizer, vou embora, vou embora. E é nessa hora que eu disse, ainda não. Deus diz, ainda não. Calma aí. Só foram 4 pragas. Eu quero fazer 10. Na quinta, não pode ir. Não, ainda não. Só na 10ª. Para mostrar em ti o meu poder. Mas observe, não é um faraó crente, de coração aberto, que Deus está mudando o coração dele para mal. Ele é mal, ele é incrédulo, ele é pecador, ele quer o mal. Deus só diz, vai em frente nisso. Eu te dou uma ajuda nisso daí. Para minha glória ser mostrada de maneira ainda maior. Mas a Bíblia, meus irmãos, não ensina dupla predestinação. E a Bíblia não diz que Deus determinou a eleição depois ou antes de determinar a queda. A misericórdia de Deus é um instrumento, é a garantia da justiça de Deus. É a explicação de Paulo. Deus é justo. Porque é uma questão de ele usar a sua misericórdia para uns. Ele não é obrigado, ele não é devedor de ninguém. Não são pessoas neutras que ele diz, vou salvar uma e vou condenar a outra. Então seria injusto. São 2 caídos. Esaú e Jacó não nasceram, mas já são caídos. São filhos de Adão. Já são caídos. Deus decide amar um, não outro. Isso é misericórdia apenas. Continua sendo incompreensível. Continua sendo misterioso. Ninguém, ou eu pelo menos, não quero, não tenho a pretensão de resolver esse mistério. Eu só estou dizendo, isso mostra a glória de Deus. Isso mostra seu poder inominável. Sua grandeza que ultrapassa toda a nossa capacidade de compreensão. E aí isso me leva ao 3º ponto desta história, que é justamente um resumo de toda essa declaração de Paulo no capítulo 11. Vamos para o 11, daqui a pouco a gente volta de novo para o 9. Vamos lá de novo para o 11, para a última frase, a última declaração do versículo 11, o 36, em que ele diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe o que impressiona? No início da minha conversão, eu conhecia Jesus dentro de um ambiente em que se pregava predestinação. Até de uma forma um pouquinho mais dura, até meio dupla. E eu tinha uma dificuldade tremenda com predestinação. Porque ficava repercutindo na minha cabeça, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. E quando eu li a explicação da misericórdia de Deus, eu ainda dizia, mas mesmo assim não é justo. Ainda assim não é possível. Sabe quando foi que os conflitos se resolveram? Volte lá para Romanos 9. Foi quando eu li a segunda resposta de Paulo. No versículo 19, Paulo antevê que as pessoas vão fazer mais uma pergunta. Ele já anteviu a pergunta de, isso é justo? É, por causa da misericórdia que Deus usa como Ele quiser. Agora ele antevê que vai ter uma pergunta mais dura agora. A pergunta do verso 19 é, tu porém me dirás, de que Deus se queixa? De que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Veja, uma pergunta que demonstra assim, uma certa revolta, né? Do tipo, por que Deus manda pregar o evangelho então? Se ele decidiu escolher um, escolheu outro. E por que Deus então se queixa que as pessoas não creem? Se ele...
Essa é a ideia aqui. De que Deus se queixa? Porque Deus se queixa de alguma coisa, então. Essa também é uma pergunta natural que surge como consequência da compreensão de que não é justo. Mas a resposta, isto ligado ao capítulo 11, o final, foi o que resolveu os meus conflitos. A pergunta agora que Paulo vai fazer é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Está usando o exemplo do oleiro, está dizendo, o oleiro, aquele homem que mexe com barro, ele tem um punhado de barro lá no quintal. Ele pega um pouco desse barro, coloca, modela e faz um vaso de honra. E chega para sua esposa e diz: querida, está aqui um vaso belo para você colocar em cima da mesa. Coloque flores dentro dele. Ele vai enfeitar a casa, é um vaso de honra. Ele pergunta para ela: querida, você precisa de mais alguma coisa? Ela diz: eu precisava de uma lixeira. Também, ele diz: tem problema, sobrou barro. Ele vai lá e pega o mesmo barro. Ele acabou de fazer um vaso de honra. E agora ele faz um vaso de desonra, um vaso para colocar coisas sujas dentro dele, porcarias. Do mesmo barro. A pergunta é: quem manda? Quem tem direito sobre quem? O barro manda no oleiro? Ou é o oleiro que manda no barro? Barro é a nossa essência, é a nossa origem, não é coisa boa, é coisa baixa. Nós todos somos pecadores. Essa é uma massa decaída, é uma massa de pecadores. Mas de repente Deus decidiu fazer alguns para honra, salvá-los, lavá-los, limpá-los, purificá-los em Cristo Jesus. E os demais foram feitos na sua natureza, que sigam o seu destino, que sigam o seu caminho de perdição. Deus tem direito de fazer isso. Isso não é algo agradável de ouvir. Isso não é algo emocionante de ouvir. Isso é a mesma coisa que levar um murro no rosto. Homem nenhum quer ouvir isso. Mas a pergunta é: você vai ficar brigando com Deus até quando? Você vai ficar discutindo com Deus até quando? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Você vai ficar discutindo com Deus? Fique. Vai em frente. Qual será a sua vantagem? Você vai ganhar a discussão? Você tem alguma chance? Isso resolveu meus conflitos. Porque eu entendi que predestinação não é para discutir com Deus, é para louvá-lo. É para adorá-lo, mesmo dizendo: entendo nada. Louvo mesmo assim. Não consigo entender como é que é isso. Como é que é justo, como é que não é. Não fica claro totalmente para mim. Aceito o que está escrito. Misericórdia, aceito. Melhor do que passar a vida brigando com Deus, discutindo com Deus, não aceitando, ou não olhando para o texto bíblico, ou quando chegar nessa página, você vira a página e não lê, pode ser. Os arminianos fazem isso a vida inteira. Pula essa página. Melhor do que fazer isso é fazer o que Paulo faz. Ele conclui toda essa sessão que vai no capítulo 9, no 10, no 11, depois ele fala sobre Israel mais claramente, por que Deus rejeitou Israel, se Israel tem alguma chance ainda, e tem, mas tem que se converter ao Messias. Isso pode estar no plano de Deus. Deus é misterioso. Ele conclui dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ou seja, é melhor louvá-lo do que brigar com ele. É melhor adorá-lo
É melhor aceitar que é o que é, porque Ele é Deus. E quer saber? Se Ele resolveu me escolher, eu, sendo quem sou, então eu tenho mais motivo ainda para, primeiro, não entender. Segundo, louvá-lo, bendizê-lo. Uma questão de direito. É a diferença entre Deus e o barro. Deus e a criatura. O que você fará? Passará a sua vida discutindo com Deus? Ou você vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Somente a ele a glória. Não sobra nada para nós. Não sobra nada para o barro. Não existe doutrina que exalte mais a Deus e rebaixe mais o homem do que essa. Não sobra nada para o ser humano. Toda a glória, todo o louvor só fica para Deus. Por isso que não há espaço na teologia reformada para estrelismos humanos. Não há espaço para louvores humanos. De quem quer que seja, onde quer que seja. Só há espaço para glorificar a Deus. Somente a Deus a glória. Amém.